Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0. Você vai ter análises, comentários das notícias pelo Marcelo Pavão, advogado, jornalista, pelo Antônio Melo, também advogado. E a primeira notícia, Pavão, logicamente, é o ciclone que afetou a vida de todo mundo, não só na Baixada Santista, em todas as cidades da Baixada. Em Praia Grande teve banca de jornal que virou, na Ponta da Praia em Santos teve poste que caiu, imóveis destelhados por tudo quanto é lugar, queda de árvore, atividade portuária paralisada, travessia de balsas lenta, eventos cancelados. E não só na Baixada, mas também em todo o litoral de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. A gente não está acostumado com esse tipo de evento, não é, Pavão? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Paulo, você vai ver, assim, pela minha cara, eu sou síndico do prédio. O que você acha como que foi a noite? Foi maravilhosa. Porque a gente ficou praticamente de plantão, né? Porque, inclusive, no prédio ao lado do meu, bem em frente ao aquário, a cobertura, na cobertura do prédio ao lado, né, um telhado, simplesmente saiu voando. E a gente estava preocupado, porque isso poderia cair numa pessoa, enfim, acontecer alguma coisa. Nós estávamos preocupados no prédio porque era um tal de bater janela, de tocar na campainha de todo mundo para falar, olha, fecha sua janela, fecha sua porta, não deixa... Porque tem muita gente que vai trabalhar, deixa a janela aberta ou sai. E foi um caos. E todo mundo mandando vídeo, inclusive aqui no Cais, um vídeo impressionante de colunas inteiras de containers, né, caindo no chão. O que aconteceu também lá naquela boate flutuante lá em Florianópolis, que foi a pique, afundou. Felizmente não tinha ninguém, mas foi prejuízo total. Fiquei assustado, não foi aqui em Santos, foi em Camboriú também, lá em Santa Catarina. O prédio gigantesco, que até o Neymar tem uma das coberturas lá de 81 andares, balançou o prédio. Então, assim, foi realmente muito, muito sério. E muita gente com expectativa, como você falou, o pessoal falando das balsas que estavam em velocidade reduzida. Eu saí para comprar um lanche, onde era pouco antes das 9 horas, o vento estava demais e realmente o medo era cair alguma coisa de prédio, como aconteceu no Canal 7, foi horrível ali, árvores. Infelizmente é uma coisa da natureza, mas precisamos começar a pensar em evitar esses danos, porque houve assim muito dano, carro quebrado, árvore que caiu em cima. E felizmente, espero, porque eu estava vendo agora há pouco a previsão, Paulo, que parece que esse ciclone está indo lá para o mar já e parece que o pior já passou. Porque eu realmente estava muito preocupado com a previsão de ondas de 3,5 metros a 4 metros aqui em Santos. Quer dizer, a zona noroeste iria simplesmente submergir e os prédios aqui da orla estavam todos em alerta, inclusive em eventuais barricadas, para evitar o que aconteceu em 2016, quando a água invadiu. Realmente foi uma noite séria e o meu semblante dá para demonstrar isso. Isso aí, o que o Pavão falou é verdade. O ciclone já está sobre o mar hoje, Antônio. O que não impede que haja previsão de ventos de até 60, 90 km por hora ainda no dia de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Pavão. Eu vou parabenizá-lo mais uma vez pelo Dia do Advogado. Não consigo não parabenizar. Enfim, olha, eu fiz a besteira ontem de descer para tomar um café com os 4 amigos, eram umas 15 horas, e senti. Eu estava com óculos aqui e tive que ficar segurando o óculos, enfim. Esse tipo de fenômeno nós não estamos acostumados. O Paulo deixou isso muito claro. Então o santista ele acaba se preocupando. Quem mora ali naquelas regiões ali da orla se preocupam ainda mais. Eu, se fosse síndico, também teria essa preocupação, porque você tem que ter um dever de anexo de boa-fé objetiva e um dever até social. Agora, se de fato arrefeceu tudo isso, se a gente vai ou não sentir, eu só vou acreditar vendo, porque as previsões, por mais que a gente tenha avançado na ciência, muitas vezes elas falham. Então eu quero esperar um pouquinho mais e vou continuar como hoje, deixei todas as janelas fechadas quando saí de casa.
Em Santa Catarina, a gente viu o Luminoso Grande caindo, tempestade de areia. Teve um ensaio de tempestade de areia aqui na Baixada Santista também. A gente realmente não está acostumado com esse tipo de fenômeno. E aí, quando acontece, todos os anos tem esse ciclone, só que não com a intensidade que teve esse ano. Quando acontece, a gente fica pensando nas mudanças climáticas, né? O que o ser humano está fazendo com o planeta, provocando essas alterações climáticas. O Mercado Municipal de Santos, e essa é uma boa novidade, ele vai ter as obras de modernização e revitalização começando no dia 25 desse mês, Pavão. E o interessante aí é que todo aquele trecho da cidade que vem há muitas décadas completamente degradado pode se recuperar, não só pelo mercado, mas também pela passagem do VLT. Em qualquer lugar do mundo onde o VLT passa, os terrenos se valorizam, os imóveis se valorizam, e tem até uma nova estação das Catraias, que é um meio romântico aí, um pouco precário, mas também romântico, de travessia de passageiros entre o Mercado Municipal de Santos e Vicente de Carvalho. Vai ter uma nova estação das Catraias. Então, Paulo, começando pelas Catraias, assim, hoje é extremamente perigoso esse transporte, porque se a maré estiver alta, a Catraia passa em determinado momento por um túnel, que se a maré estiver alta, todo mundo tem que se abaixar. Ela passa embaixo de uma ponte. Exato. E é um negócio totalmente precário, então precisa ter sim essa modernização. É um transporte muito importante para a população de Vicente de Carvalho, principalmente que trabalha em Santos, ou de Santos, dos morros ali do centro que vão para Vicente de Carvalho. Então precisa sim ser modernizado. E tomara que isso aconteça mesmo. E contrariando a minha tradição de ser cético aqui, Paulo, eu já não é a primeira vez, e a gente precisa elogiar quando a gente vê a intenção das coisas melhorarem. Eu tenho sentido bastante que o prefeito Rogério Santos tem se empenhado muito para revitalizar o centro, para trazer a população para o centro, fazendo eventos. E quem é santista, eu sou santista, moro em Santos, torço para o Santos, assim, sou bairrista daqueles que não admito que falem mal de Santos, a não ser que você seja santista também. Eu tenho muito carinho pelo mercado municipal, ele tinha muita importância quando eu era moleque. Eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostava era ir com meu pai e com a minha mãe para comprar fruta no mercado municipal. Eram os melhores lugares, as frutas daquele tipo de exportação, era o mini mercadão de São Paulo que você tinha em Santos. Com o tempo, aquilo foi se degradando, ficando triste, feio, abandonado. Então, assim, eu acredito sim que essa obra vai sair do papel, até porque o VLT está ali na frente, e que venha para ser mais uma atração turística, que a revitalização do centro não pare e que continue, principalmente em relação àqueles armazéns que estão completamente destruídos ali na área do Valongo, que precisam virar, ou como tem em Puerto Madeiro, ou se você fazer restaurantes, fazer moradias. A gente tem que levar moradia para o centro. Ouvindo diversas entrevistas, lendo diversos artigos, e você como engenheiro melhor do que eu, todos os urbanistas, praticamente é uma unanimidade. Para ter uma revitalização do centro, precisa voltar a vida ao centro. Não é só o comércio, as pessoas precisam morar, porque aí as modernidades, né, vamos dizer assim, elas acabam vindo. Então, boa notícia, espero que quanto antes o mercado esteja já revitalizado, com novos comerciantes, com novos atrativos, e que o centro renasça a cada dia, porque precisa, Santos precisa, o comércio precisa, e a população precisa e agradece. Agora, a revitalização do centro de Santos, essa modernização do mercado, essa revitalização do mercado pode ser um passo decisivo, importante, que começa uma caminhada. Será que vai ter algum sanduíche que vai se consagrar ali como de mortadela do Mercadão de São Paulo, não? Olha, Paulo, eu tenho assistido a degradação do centro e é um fenômeno mundial, eu diria nacional seguramente, mundial talvez.
Eu me considero, vendo meus advogados saírem do centro, um dos últimos moicanos. Mas eu nunca perdi a confiança no centro e mantenho o meu escritório aqui. Agora, essas medidas ela tem que virem acompanhadas do quê? Do entorno, de projetos que assegurem, inclusive, eu não diria uma isenção fiscal, mas alguma contrapartida, porque quem investir aqui tem que ter retorno. Agora, eu estou a aguardar com muito bons olhos esse sanduíche que você prometeu aí, porque eu sou um glutão. Não, eu espero, Eu né? espero. Olha, a gente sabe que o mercado municipal de São Paulo, até hoje, ele atrai por causa dessas questões. As pessoas lembram e vão. E eu já fui só para experimentar o sanduíche e o pastel de bacalhau, tradicional. Então, o centro, a notícia é alvissareira, e não se cinge a uma etapa só, elas serão acompanhadas de novas etapas, de novas fases, cujas providências irão se debruçar no entorno. Essas providências são indispensáveis. A questão da moradia me parece muito clara. Por que não atrair pessoas e obras para essas regiões? Porque senão, eu não vejo, até o público consumidor, os jovens, eles voltarão a se atrair pelo centro, como na época do Alegra Centro? Quem sabe? Eu vejo com bons olhos como Pavão e tenho muita confiança. Tem uma notícia que merece ser analisada. Funcionários de uma empresa de telefonia foram presos em Itanhaém com 450 quilos de fios de cobre roubados. É muito fio de cobre. Eles se prevaleciam do uniforme, da função deles, para praticar esse crime. E realmente, tem muito funcionário de operadora que não comete crime, mas que ele entra na casa do cliente e aí oferece um serviço a mais, cobrando extorsivamente a mais. A pessoa fala assim, se eu não comprar é capaz de ele instalar mal o que ele está instalando para mim. É uma coisa complicada essa, não é, Pavão? Paulo, assim, quem não já recebeu a visita de um técnico de alguma empresa de telefonia que fala assim, quanto é que o senhor paga aqui por mês? A X. Olha, se comprar esse aparelhinho aqui, pagou 3 de X, não tem nada. Tem muita gente que faz. Tem muita gente que faz. Sabe, é aquela velha história do Gerson, o importante é levar vantagem. Não é. Sabe, a gente tem que ter a coisa certa. Agora, pior ainda é quando se utiliza da credibilidade da empresa de telefonia, né? Porque a pessoa fala, eu sou da empresa, vim aqui fazer uns ajustes. E sai com um rolo de cobre. E vai saindo, quer dizer... E outra coisa, quase meia tonelada de cobre, é que nem você falou, não é pouca coisa. E o pior, né? E aí a gente vem com aquele mantra que o pessoal fala assim, já vem o Pavão falar com a mesma coisa. Não adianta prender esses caras. Vai chegar na cadeia, vai chegar na audiência de custódia, o juiz vai perguntar, o senhor promete não fazer mais isso? Ai. Aí ele, prometo, doutor, então você vai para casa. É isso. Vai estar na pauta daqui a pouco outra situação dessa. Não pode ficar na cadeia, então vai para casa. Depois a gente vai comentar mais tarde. Olha, Paulo, o que me preocupa aí são 2 trabalhadores que num momento tão difícil, marcado pela miséria e por outras questões, vão ser demitidos por justa causa, em prejuízo dos rendimentos que naturalmente incidem sobre uma demissão sem justa causa e vão receber. E além disso, vão responder um processo criminal. Olha a dificuldade que eles terão de se recolocar no mercado de trabalho e, por sua vez, a prisão não ressocializa ninguém. Eles vão sair dali piores. Agora, um detalhe precisa ser dito aí. Existem receptadores por trás desses crimes, que precisam ser investigados e também presos. Porque se não houvesse quem comprasse, não haveria quem roubasse. Eu não inventei a roda, isso é muito claro. Então, me parece, Paulo, que a polícia precisa ter um olhar investigativo também, não só repressivo. Tem no próximo bloco 2 pautas que guardam relações com essa pauta. Uma delas é a que o Pavão já anunciou. A Justiça determinou prisão domiciliar para o assassino lá de Foz do Iguaçu, o policial penal federal Jorge Guaranho. E uma funcionária demitida da empresa do pai, o pai é sócio da empresa, porque no ano passado fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro em redes sociais, ela foi demitida sem justa causa pelo pai, que ficou bravo, que é bolsonarista, e ela ganhou uma indenização de R$20 mil na justiça. A indenização foi determinada pela Justiça do Trabalho nessa semana. As 2 pautas depois do intervalo.
voltando a apresentar o Opinião 2.0, agora é o segundo bloco, Antônio Melo e Marcelo Pavão estão analisando as notícias com você. Tem uma notícia que é para lá de curiosa e é da área trabalhista do Marcelo Pavão. Foi no Amapá, Pavão? No Amapá, tribunal TRT8 do Amapá. Então, a funcionária foi demitida da empresa pelo pai, que é sócio da empresa, ou a empresa chama Grupo Popular, em 8 de setembro do ano passado. Por quê? Porque ela fez críticas em redes sociais àquela manifestação de 7 de setembro, as atitudes do presidente Jair Bolsonaro naquela manifestação. O pai é bolsonarista, só que ele avisou o que ia fazer pelo WhatsApp. Então ele falou, você tem que pensar que na sua família tem gente que pensa diferente, você vai acabar arcando com as consequências. Ele ameaçou pelo WhatsApp de demitir e demitiu. Ela entrou na justiça contra o próprio pai e ganhou a indenização da Justiça do Trabalho, né, Pavão? Então vamos lá, vamos fazer que nem Jack, vamos por partes. Primeiro, é uma decisão de primeira instância. Então cabe recurso ao TRT, cabe recurso ao TST e eventualmente até o STF. Então é uma primeira instância. Segundo, que fique claro que ela e o pai já não mantinham uma relação amistosa familiar. Tá? Independente disso, eles já não tinham. Pior do que isso é que essa moça trabalhava nessa empresa do pai há 3 anos sem registro. Ganhava R$ 2.500 por mês para fazer a coordenação de alguns trabalhos ali. Aí houve esse episódio onde, por conversa de WhatsApp, né? E isso que fique bem claro para todos, os nossos telespectadores, sejam empresários ou empregados, Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo é prova, tá? Então, assim, tudo é prova que pode ser utilizado. Principalmente porque ela, como se diz, printou, né? Ela gravou Exatamente, a tela, né? Ela printou. E aí, o que acontece? Ela se posicionou contra o que ocorreu em 7 de setembro do ano passado, nas suas redes sociais. E o pai a questionou pelo WhatsApp, dizendo, olha, que nem você falou, você precisa tomar cuidado, não é por aí, tem pessoas que pensam diferente, você pode se prejudicar por causa disso. E aí ela foi dispensada, a alegação dela, ela teria sido dispensada pelo pai. Bom, insatisfeita com essa situação, ela ingressou na Justiça do Trabalho. Mas, deixe-se claro, ela não tinha registro de trabalho. Desde 2019 até 2021, ela trabalhou recebendo regularmente e deve ter juntado todas as provas, só que ela não era registrada. A condenação, no final, assim, calculada, dá em torno de 120 e poucos mil reais. Aí a gente, então tem aviso prévio, ela foi condenada a aviso prévio, fundo de garantia, uma série de coisas, porque ela foi dispensada sem receber nada. Perfeito, é isso. Vamos analisar a questão do dano moral. Ela recebeu uma indenização por dano moral por ter o fundamento da juíza, a requerimento da parte, que teria sido uma dispensa de cunho político, que teria ofendido o direito de liberdade de expressão e por isso fixou em 20 mil reais. Aí que vem o meu problema, principalmente com um advogado trabalhista e eminentemente de empregados. Eu tenho casos em que o reclamante perdeu perna, perdeu a mão, perdeu olho, foi chamado de macaco e o juiz arbitra no máximo 50 mil reais. Então, assim, não estou reclamando da indenização que essa moça obteve em primeira instância, mas da falta de critério dos magistrados em reconhecer o problema. Então, assim, um trabalhador que tem uma perna amputada recebe 50 mil pelo desleixo da empresa. É essa a nossa realidade. Então, assim, eu tenho uma cliente que era chamada de macaca e recebeu uma indenização por conta do ato comprovado, né, de 5 mil reais. Ela recebeu uma indenização por danos morais de 5 mil reais por ter sido chamada de macaca entre os seus pares.
Então, a realidade não é ela ter conseguido esses 20 mil, é 20 mil reais a troco de quê? Que justifica isso. Pelo fato de ter sido dispensada pelo pai pelo WhatsApp, isso que me deixa não estou colocando ela contra essa decisão, não, mas é a falta de critério dos magistrados em aferir valor para isso. Então, espero que ela continue e saia vitoriosa, mas eu questiono essa indenização nesse caráter. Ela foi mandada embora, já não havia não era amistoso o clima com o pai, não foi publicamente isso, e eu custo acreditar onde está o prejuízo moral dela, porque como ela foi mandada embora, não tinha registro, entrou todas as verbas por dispensa injustificada, ela obteve vitória. Então, assim, eu não vejo, sinceramente, e olha que o meu pensamento político é o mesmo dessa moça, mas eu não estou do lado da juíza na hora que ela arbitra dano moral por causa de uma dispensa de um emprego que já está todo errado. Eu realmente não aceito isso. Agora, o Pavão tem razão nessa questão de falta de critério. Poderia haver uma regulamentação, um balizamento dessa questão do dano moral, não é, Antônio Melo? Olha, Paulo, o Pavão desse reporta princípios muito caros aos operadores do direito, que são a razoabilidade, a proporcionalidade, a própria dosimetria. E nós não temos, porque a lei ela não se debruçou sobre isso. Cabe ao quê? A quem? Aos juízes, aos tribunais. E, de fato, a gente vê muitas distorções. Claro que eu entendo que o pai agiu, ao demiti-la, em excesso. Porque ele poderia simplesmente ter mandado embora sem justa causa, sem qualquer motivação. E agora, vamos abstrair as nossas convicções ideológicas. Você, telespectador, entende que a conduta dela se traduziu no exercício regular de um direito, da livre manifestação de pensamento, ou ela exacerbou? Eu entendo que ela não ultrapassou os limites constitucionais. Agora, ao pai que agiu naquele momento, premido de uma situação íntima política, era assegurado o direito de demiti-la, eu entendo que houve o dano moral. O que houve, me parece, aí é a dosimetria. Por que fixar em 20 mil, enquanto outros, muito mais graves, recebem 5 mil? Então o Pavão está certíssimo. Esse pai seguramente agiu pressionado, porque o empresário hoje, ele age sistematicamente, se envolve em negócios, em impostos, em tudo. Então, não é uma conduta de um pai apenas, é uma conduta de um empresário. Então, tem que ser combinado como empresário. Eu vejo, Paulo, que houve excessos de ambos os lados. Excessos porque ela sabia que era uma empresa de um pai bolsonarista, mas que, à luz da lei, ela não praticou nenhum ato ilícito, no meu entendimento. A reparação é que foi excessiva. Por que 20 mil? Se a gente regulamentasse isso como o Paulo propôs, agora, como que a gente vai dizer, né? Como mensurar o dano extrapatrimonial? Isso é dificílimo. Os tribunais já tentaram, Paulo, e foram verdadeiras aberrações. Será que a lei, o legislador conseguirá? Acho também muito difícil. Eu entendo, como Pavão, que há essa discrepância de dano moral de um processo para outro, que não há critério. Mas discordo do Pavão, eu acho que você ser demitido de um emprego por causa de uma convicção, de uma expressão política sua, é sim dano moral, seja ele público ou não. A outra pauta que tem relação com aquela da prisão dos funcionários de uma telefônica, de uma empresa de telefonia que roubaram cabos de cobre, é a decretação pela Justiça do Paraná de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica para o policial penal federal Jorge Guaranho, que assassinou, né, porque tem vídeo mostrando que ele assassinou o contador, o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. O juiz esculhambou o sistema prisional do Paraná, porque o complexo médico penal, o nome é complexo médico penal, diz que não tem condição de dar assistência fisioterapêutica, neurológica e nutricional para o preso. Então, ou fecha ou muda de nome, né, Pavão? Então, você tirou o meu comentário nessa palavra final. Se o juiz realmente esculhambou o hospital, lá o médico penal, o Instituto Médico Penal, como ele esculhambou,
e com a justificativa de que não tem condição de manter o preso lá, ele concedeu o direito da liberdade, da prisão domiciliar, se esse juiz realmente tivesse vontade de fazer algo e desse a cara a tapa, ele interditaria o Instituto. Ele determina o fechamento, ele fala, não tem condição para ninguém. O que me estranha muito é a mesma situação da esposa lá do ex-governador Sérgio Cabral, quando foi presa, alegou que ela precisava tomar conta da criança, porque tinha um filho de 12 anos. E aí, quando se descobre depois que ela mal via o filho, né? Ela mal tinha contato com o filho, mas o juiz aceitou a alegação, porque a lei está dizendo que mulheres que têm filhos até uma certa idade, se não me engano 12 anos, podem ter o direito da prisão domiciliar. Quero saber quantas presidiárias no Brasil com filhos menores de 12 anos ou até 12 anos estão na cadeia porque não foram beneficiadas. Então, essa é a realidade. É que nem esse Guaranhos, esse cidadão. O cara matou, ele tem que estar preso, ele está preso. Foi negada no primeiro momento, aí entrou-se com outro recurso, e aí vem, nossa, não tem condição, vai ter que ficar em casa. Então, assim, se não tem condição e vai ter que ficar em casa, por que todos os detidos nesse Instituto Médico Penal não são mandados para casa? Por que a situação beneficia um especificamente? É esse o grande problema que eu vejo hoje na Justiça do Brasil. As pessoas, principalmente os magistrados, não estão levando em conta a lei, estão levando em conta seus entendimentos. Então o juiz entende que não tem segurança, ele manda para casa um, mas não tem o entendimento de interditar aquele local e nem de solicitar que todos os outros saiam. Ele poderia mandar para a corregedoria, mandar falar, não tem condição, vou mandar fechar. Mas não, decide um. Isso que é muito estranho em relação a esse policial penal federal. É muito estranho. Você sabe, Paulo, eu não espero dos juízes uma sabedoria salomônica. Ele se pautando pelo homem médio, o que ele tem que observar aí? Os princípios da equidade, que nada mais é do que o bom senso, a analogia, os costumes. Numa situação como essa, um juiz ele se vê, Paulo, sob uma espada de Damocles, né, sobre sua cabeça. Aonde ele for, ele vai se ferir. É uma situação extremamente difícil ele receber um ofício do órgão responsável por receber aquele preso, por mantê-lo lá em condições de saúde, dizendo-se absolutamente sem condições de receber aquele preso. Então o juiz vê aquilo e pensa, meu Deus, qual baliza eu irei observar? O direito individual de um cidadão, que mesmo em curso num crime, a lei lhe assegura o quê? A primazia de saúde, a primazia de não receber tratamento desumanos e degradantes, porque está na Constituição. Ou ele deve simplesmente exigir da instituição e do Estado, enquanto órgão responsável, que assegure condições. O que ele poderia ter feito e não fez é oficiar o Ministério Público para que ajuizasse uma ação civil pública para que essa instituição passasse a ter condições. Enquanto isso, provavelmente ele entendeu que não havendo condições e não havendo outros órgãos, por mantê-lo numa prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. Agora, a decisão é a que mais se coaduna com o direito. Paulo, é muito complicado. Eu acho que ele poderia ter esgotado outros instrumentos jurídicos. E o Pavão ele deu uma ideia. Interdito o estabelecimento que o Estado dá uma solução rápida. Claro! Aqui foi feito na delegacia do 1º Distrito aqui de Santos. Os delegados simplesmente se recusaram. Os delegados, investigadores, há pouco tempo, não faz mais do que 2 anos, estava caindo aos pedaços. Os policiais falaram, aqui a gente não trabalha. O que aconteceu? O governo teve que intervir e a obra veio. Aparece dotação orçamentária, como em um passe de mágica tudo se resolve. Porque o administrador público, gente, ele só faz aquilo que a lei expressamente autoriza. Nós fazemos tudo que a lei não impede. Mas, em situações como essa, quando ele se vê premido de uma urgência, o dinheiro aparece. Porque nós temos condições de dotar de verbas emergenciais. E é o caso. Agora, ele vai ficar na prisão domiciliar com tornozeleira. Ele vai ter em casa condições de receber tratamento adequado? Não sei. Não me parece que ele tem uma pessoa de boas condições financeiras. Então eu não sei até que ponto essa decisão não me parece como a do Pôncio Pilatos alguns milênios atrás. Exato. Ele tem uma função
função, né, concursado, é policial penal federal, tem um salário. É provável que ele tenha perdido essa função pelo cometimento desse crime. Não acredito nisso. Ainda não, né? Talvez após o trânsito julgado. É provável que tenha, que perca, né? Agora, tem duas observações aí. Essa prisão domiciliar com tornozeleira, ela tem prazo de até 90 dias, que é o prazo que se tem para arrumar essa situação. E em Santos, no Palácio de Polícia, que de palácio não tinha nada, a situação chegou a um ponto em que um dia um preso balançou a janela, tirou a janela e fugiu andando pela Avenida São Francisco ali, né? Foi um absurdo completo. Opinião 2.0 volta com tudo que acontece hoje em torno do dia do advogado, 11 de agosto, dia do Pendura, dia da criação do primeiro curso jurídico em nível universitário do Brasil, em 1828, há quase 200 anos, a Faculdade do Largo São Francisco. A gente examina essas questões todas depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta quinta-feira, o Antônio Melo, o Marcelo Pavão estão comentando as notícias com você. O Antônio Melo já deu parabéns para os advogados, a gente dá o parabéns representando na pessoa do presidente da OAB Santos, o Rafael Meirelles, né? A gente cumprimenta todos os advogados, lamenta a morte de um advogado destacado daqui da Baixada Santista de Santos, que é o Miguel Rolo, né? Que faleceu nessa semana. E em torno dessa data, em São Paulo, a leitura de manifestos pela democracia, uma reação aos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro, muito parecidos com o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que desembocaram esses ataques ao sistema eleitoral num atentado à democracia, que foi a invasão do Capitólio em 6 de janeiro do ano passado, né? O discurso do Trump perdurou os 4 anos do mandato dele contra o sistema eleitoral. Então tem essa leitura, tem o dia do Pendura, é o dia do advogado, né, Antônio, como você falou no início? Olha, eu confesso que já dei pendura e já fui atacado com um espeto por um garçom nesse dia. Ele veio para cima de mim, eu estava numa churrascaria em Praia Grande com uns 15, 20 amigos, fomos todos para a delegacia de polícia. Existe aí um truque por debaixo do pendura, viu? Você que é estudante de direito, se você não quer responder e no futuro não ser juiz, olha o que você vai falar. Você precisa fazer constar no boletim de ocorrência que você está com dinheiro e que você não paga porque é uma tradição secular, é uma tradição que acabou se incorporando à rotina, porque se você não gostar, você vai estar em curso no crime e pode responder. Agora, o grande segredo que os professores falavam para a gente na faculdade é: leve um cheque, leve o dinheiro, que você não se responsabiliza. Só que no meu caso, eu acabei pagando na delegacia. Quando ele disse que ia ligar para a dona Lúcia, minha mãe, e eu tenho por ela até hoje um temor reverencial, viu? E já não estou no primeiro casamento. Então eu tive realmente medo, paguei, e por causa de ter pago, eu e mais 3 amigos, que um era filho de delegado, outro era filho de juiz, pagaram, ficamos um mês sofrendo verdadeiro bullying na escola, apartheid social. Não falavam com a gente, que nós demos para trás. Eu falei, na verdade, você não é filho da dona Lúcia, eu sou. Pavão. Eu para falar a verdade, eu dei um único pendura na vida. Inclusive era um restaurante de frutos do mar, onde hoje fica ali a Brunella, fica ali ali na ponta da praia. Foi um monte de gente. Mas na época que eu fiz direito aqui em Santos, só tinha uma faculdade. Então, assim, era um número reduzido de pessoas que fazia, inclusive aqui no centro de Santos, era uma tradição, o restaurante o Florença, eles faziam uma promoção, deixavam 4 pratos, era bife à parmegiana, bife à milanesa, acho que era um prato de massa e um prato de peixe. Memória, hein? E era todo ano os 4, e a única coisa que os antigos donos do restaurante Florença deixavam como determinação era que se pagasse os 10% do garçom.
e todo mundo cumpria isso. Por quê? Porque depois, quando a gente se formava, a gente voltava lá como advogado, delegado, policial, promotor, juiz e continuava a brincadeira. E a origem do Pendura era muito simples, porque era um barzinho ao lado do Largo de São Francisco, onde todo mundo bebia e comia durante o ano todo. Determinado dia, um grupo de alunos falou: olha, gente, a gente paga o ano todo, hoje que é o nosso dia, 11 de agosto, pendura aí, e hoje a gente não paga. Essa é a origem. Mas aí começou um monte de gente que fazia direito, pessoal, estudantes de arquitetura, estudantes de medicina, estudantes de engenharia, um monte de gente começou a fazer o pendura. Hoje já são, sei lá, 15 faculdades, 13 faculdades, 14 de faculdade de direito. É praticamente impossível isso, ainda mais numa crise como a gente está, fazer o pendura. Numa época mais restrita, mais romântica, tinha o seu valor, tinha a sua tradição. Hoje, sinceramente, eu não concordo com essa tradição. Paulo, eu também tenho a dica para o dono do estabelecimento. Como diria Lenin, advogados nem os nossos. A gente vai buscar solução para todos os lados, claro, sem infringir a lei. Existe um meio de evitar o pendura, sem se indispor com ninguém. Ele convida 2, 3 pessoas, faz um documento em que essas pessoas, uma declaração, estiveram lá, deram o pendura, elas assinam. Quando vier qualquer outro estudante de direito, ele já vai ver aquilo ali afixado, ele sabe. Esse alvará era expedido pelo diretório acadêmico da Faculdade de Direito. Eu fui presidente, cansei de expedir esse alvará enquanto eu estive lá. Porque era assim, só o primeiro tinha direito ao pendura. Não era todo mundo, era só o primeiro. Uma mesa tinha direito. Aí você afixava o alvará, ninguém mais entrava. Eu lembro de um pendura assim muito bem dado por 4 casais da PUC, do curso de Direito da PUC de São Paulo, se vestiram muito bem e foram para o restaurante, para o Terraço Itália, que é um dos restaurantes mais elegantes de São Paulo. Foram na noite anterior, mas deixaram passar a refeição da meia-noite. Uma das autoras desse pendura hoje é juíza. Aí foram parar na delegacia e não pagaram, era o dia do pendura, eles foram os primeiros, porque foram na véspera, no dia 10, e deixaram passar da meia-noite. 2 acontecimentos eleitorais dessa semana são eleitorais, ao mesmo tempo, são, na verdade, pré-eleitorais, né? Mas eles devem marcar, eles devem ditar a tônica dessa campanha. O vídeo em que o presidente Lula chama o ex-presidente Lula chama o presidente Bolsonaro de genocida foi retirado do ar por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro diz que o genocídio é crime, tem que ser provado e que o ex-presidente Lula não prova. Não há provas, não há cometimento de crime de genocídio pelo presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, teve o vídeo da cobertura ao vivo daquela reunião que ele fez em julho com os embaixadores de outros países, retirado do ar pelo YouTube, Antônio, por determinação da rede social do YouTube, por falsidade sobre o sistema eleitoral brasileiro. Esse vídeo do Bolsonaro é o que se chama muito de um vídeo da vergonha alheia, porque a imagem do Brasil, já tão arranhada, ainda se complicou. O YouTube agiu dentro do seu dever de alguma forma, moderar a rede de que é responsável. A questão do Lula, eu acho que a gente tem que se dissociar muito das nossas paixões e entender. Esse vídeo, ele se traduziu no excesso? Não se traduziu? Eu acho que, de alguma forma, o ministro entendeu que sim, que havia sim um excesso, um abuso de um direito e acabou decidindo. Já o YouTube agiu administrativamente. Até que ponto as decisões são ou não conforme o direito? Eu entendo que ambas elas são conforme o direito, sim, porque o tribunal, um Estado agir, ele pode fazer isso, e o YouTube, enquanto responsável pela YouTube, ou como moderador, ele tem essa obrigação precípua. Então eu não vi aí nenhum motivo para grandes indignações. Agora, nós temos que nos afastar das nossas paixões, hein? Não tenhamos políticos de estimação. Há quem diga, mas o fato notório não depende de prova, então o Lula ele poderia falar, sim, mas o Bolsonaro não foi condenado. Então eu acredito que o seu vídeo exacerbou. E o outro poderia ser retirado porque também se traduziu num excesso. Agora, essa prova tem que estar lá.
essa prova não pode perecer. O que o Bolsonaro fez, de alguma forma, nesse vídeo também foi uma propaganda antecipada. Então, nessas questões, isso tem que ser sopesado pelo TSE com alguma combinação também. No caso do TSE, é uma questão legal. No caso do YouTube, do presidente Jair Bolsonaro, é o regramento do aplicativo, né? do site, né? Então, Paulo... Da rede social, na verdade, definindo melhor. Eu vou repetir o que eu disse aqui quando a gente deu a notícia aqui no Opinião, que o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Twitter tinha cancelado, bloqueado a conta dele por algumas declarações. E a opinião que eu dei na época é a mesma que eu dou agora. Para mim, isso está errado, isso é censura. Se o ex-presidente Lula chamou o atual presidente de genocida, e isso não é verdade, porque ele não foi condenado ou porque não se enquadra em genocídio, o ex-presidente Lula deveria ser processado pelos aqueles que estão indignados, insatisfeitos e levar as barras da justiça. E não ficar com esse puxão de orelha. Porque isso, para mim, com todo respeito às opiniões divergentes, para mim isso é censura. O YouTube vai chegar daqui a pouco, ele vai decidir o que pode e o que não pode. E não deve ser assim. Porque se ele censura agora, e a gente pode até bater palma, olha, ele censurou o vídeo do Lula, aí o pessoal, e o pessoal do Bolsonaro, censurou o pessoal do Bolsonaro, que não... A gente está aplaudindo, fazendo espetáculo para a nossa claque. Eu vejo que isso é uma censura, isso é perigoso, porque daqui a pouco, eu mesmo, outro dia fui bloqueado do Facebook, outro dia já faz algum tempo, eu fiquei um mês no gancho sem poder fazer lives, e olha que eu não faço live nenhuma, por conta de uma publicação, isso faz 2 meses, por conta de uma publicação de 2014, que o Facebook pegou lá e falou, olha, isso está contra os nossos padrões. E era uma publicação de liberdade de gênero, de respeito a todo mundo, cada um pode ser o que for, e aparecia algumas pessoas com o tórax desnudo. E aí eu fui colocado no gancho. Qual é o critério? Sabe como é que faz? Se você questiona o critério do Facebook, o Facebook fala assim, nós decidimos por manter a punição, ponto. E fica um tribunal de inquisição. Isso é muito perigoso. E aqui eu não faço defesa nem de Bolsonaro nem de Lula, e sim da liberdade de expressão. Olha, Paulo, muito rapidamente, uma das coisas que mais causava ojeriza ao meu grande amigo, e que já faleceu, Sérgio Servo da Cunha, era a censura. Ele entendia que a censura é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Que no Brasil não existe censura prévia, apenas reparação. Isso vai ao encontro do que o Pavão falou. Ele acabou até abrindo meus olhos para ter uma posição, sopesando e pensando bem. Bom, o incomodado que tem que agir. Exato. Até que ponto o YouTube ele tem esse poder? E qual é a régua que mede isso? Será que ele se afastou ali da sua convicção pessoal? Quem são essas pessoas? Eu acho que eu tenho também agora um outro olhar sobre isso. Por que não os interessados provocarem e adotarem as medidas cabíveis? Bom, com isso chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quinta-feira, agradecendo ao Antônio Melo, ao Marcelo Pavão, a participação como comentaristas, agradecendo a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte pelo trabalho e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12:45, na hora do almoço, pouco depois da meia-noite, na reapresentação, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.